uma coisa que preocupou muitos investidores foi os precatórios do Paulo Guedes lá. E o que você tem a dizer? Isso daí é ruim pro país? É bem ruim. O que aconteceu, né? A gente fez em 2016, a gente estava num cenário onde a Dilma tinha gastado muito, né, no fiscal. E aí começou a fazer muitos estímulos, a economia começou a patinar, a gente entrou em recessão e a inflação começou a disparar, né? Em 2015, a inflação bateu 10,67%, que foi a mesma coisa que bateu mês passado, nosso IPCA. E aí, o mercado estava exatamente em estagflação, né? Que é quando a atividade está em recessão, então você está estagnado na atividade e você tem inflação. Como é que você resolve isso? Um cenário de estagflação. Você precisa dar um choque de credibilidade. O governo precisa entrar e falar, investidores, eu mudei. Agora eu vou ser um país produtivo, vou ser um país que cresce, vou ser maravilhoso e vou ser, assim, um país super crível. Como é que você faz isso? Você tem que fazer reformas estruturantes que te deixem mais produtivos e você tem que controlar a inflação, né? Você tem que fazer os dois ao mesmo tempo. Porque quando o Banco Central quer controlar a inflação, ele sobe o juro, né? Só que subir o juro desaquece a economia, porque as taxas de juros do governo inteiro, da economia inteira vão ficar mais altas, e com taxas de juros mais altas, quem precisa pegar empréstimo já não pega, né? Não cabe no bolso de todo mundo, então reduz o consumo, reduz a demanda. Então, com muita inflação, o Banco Central aumenta a taxa de juros e a atividade cai. Então, se você não tem um cenário de crescimento, prosperidade e tal, quando você sobe a taxa de juros, você entra em recessão, né? E aí você precisa dar esse choque de credibilidade. Então, quando o Temer entrou em 2016, ele deu o choque de credibilidade. Como? Primeiro, ele fez a primeira e mais importante reforma, que foi o teto de gastos. Aí ele virou e falou assim, todo presidente, desde 1999... entregou para o próximo presidente um déficit, né, em relação ao que o anterior tinha entregado. Então, ele gastou mais do que o presidente anterior. Consequentemente, todo presidente, o que ele fez? Aumentou os impostos em relação ao presidente anterior. Nossa. A partir de agora, isso não vai mais acontecer. Por quê? Porque eu fiz aqui uma regra de teto de gastos. Então, os gastos de um país, do nosso país, só podem crescer com a inflação. Eles não podem ter crescimento real. Eles não podem crescer mais do que a inflação, né? Aí ele fez lá o teto de gastos. Aí os investidores olharam e falaram assim, nossa, legal, né? Pô, todo ano os gastos do Brasil crescem, legal isso. Então vai ter um limite, né? E se os gastos crescerem a partir desse limite, aí triga várias coisas, como não pode reajustar funcionalismo, não pode contratar mais pessoas, tem várias coisinhas que eles podem fazer, né? Tem vários triggers aí que eles podem começar a fazer. Então isso deu muita credibilidade. Só que este ano nós flexibilizamos o teto de gastos. Aquela história de que, não, bateu esse teto, não vai mais poder crescer, mudou. Eles falaram, não, então a partir de agora vai ter um pedaço que é precatórios, que vai ficar fora do teto. Um pedaço do crescimento dos precatórios vai ficar fora do teto de gastos. Então, a gente vai poder gastar além do crescimento da inflação. Eles fizeram uma jogada para poder gastar mais. Exatamente. Eles fizeram uma jogada técnica ali do Paulo Guedes. Aí eles deixam de pagar esses precatórios por um momento e paga depois? Exatamente. O que cresceu a mais do que poderia crescer, do que o crescimento histórico disso, eles vão parcelar em mais vezes. Né? E quem sofre com isso daí, com esses precatórios? As empresas que compraram esses títulos? Tem várias empresas, por exemplo, que fizeram títulos de renda fixa com precatórios. Caraca. Não sei se você já ouviu falar de ativos judiciais, investimento em fundos de precatórios. Isso daí tem um risco muito grande. Muito grande. Eu conversei até com um gestor de precatórios, isso é super importante. Ele é gestor de um dos maiores fundos de precatórios no Brasil. Pra você ter uma noção, ele não é economista, ele é advogado. Ele é advogado, porque tem mais coisas judiciais do que... Exatamente. O que eles fazem? Você ganhou uma questão lá com o Estado, né? Você tinha uma ação contra o Estado e você ganhou.
Aí o Estado fala, tá bom, devo, não nego, pago quando puder, vai para precatórios. Só que daí entra numa regra de conta, cada Estado paga de um jeito, a federação paga do outro jeito, e tem todas umas outras questões judiciais. Aí você receberia, vamos supor, 1 milhão daqui a 10 anos. Eles estimam, né? Aí eu chego pra você e falo assim, ó, sou um fundo de precatórios. Eu chego pra você e falo assim, olha, você não quer vender o seu precatório, o seu direito a receber esse dinheiro pra mim? E aí eu te pago R$500. Aí, 500 mil reais, né? Aí você fala assim, bom, eu quero ter 1 milhão daqui a 10 anos ou 500 mil reais agora? Ah, tá bom. Vou vender. Fechado. Toma aí por 500 mil reais. Aí eu estimo o quanto eu vou receber de juros, o quanto isso vai me dar em taxa, né? Sim. Então eu investi 500 agora, tenho 1 milhão daqui a 10 anos, isso vai dar uma taxa de X, vamos supor, 10%. Não é isso, mas vamos supor que seja. Aí eu vendo para o investidor pessoa física. Ó, eu tenho aqui um título de ativos judiciais que eu estimo que renda 10%. Toma, compra aí. Aí se chegar lá, às vezes... E não for pago, o cara... Você vai... Se ferrou. Você pagou 500, mas ao invés de, vamos supor, receber em 10 anos, você recebe em 15 anos. Aí já não te rendeu mais 10, te rendeu 7, te rendeu 6. Então, essa taxa que eles estimam nos precatórios... Pode ser bem menor. Pode ser bem menor e pode ser bem maior se os caras te pagarem antes. Você nunca sabe. Entendi. Mas é super arriscado. E as pessoas, assim, investem nisso como se... Loucamente. Né? Tipo assim, Marília, o CDI tá 9,25 e tem alguém aqui me oferecendo um precatório com uma taxa de 16. Mas esse 16 não é garantido. Depende de quando forem te pagar. Então, às vezes você acha que é 16, acaba sendo 5. Nossa, e você rendeu menos do que o CDI, que era risco governo, né? Rendeu menos que a poupança. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Se você não for um advogado... Fica muito esperto. Fica muito difícil você investir nisso, né? Eu acho que isso tem que deixar para os profissionais, assim. Ah, não, com certeza.